Amém. Desde domingo estamos falando sobre a proteção de Deus. O Senhor, Ele é o nosso refúgio. O Senhor, Ele está como a nossa fortaleza e Ele é o socorro bem presente na hora das dificuldades, das lutas, das adversidades. E a gente vai, irmãos, buscar diante dessa palavra uma direção e vamos ver o cuidado de Deus para conosco, para com a nossa família também. Estava lendo à tarde um texto que, assim, o próprio Senhor, mostra o cuidado que Ele tem, a proteção que Ele tem para conosco, para com o nosso povo. E eu vou mostrar para você daqui a pouco. Vamos juntos ler? Quem não tiver, está na tela aí. Salmo 46, o verso de número 1. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. A gente está, não só a arma, mas a gente está cheio de, vamos dizer assim, de coisas que o mundo nos proporciona para nos dar segurança. E de alguma maneira, pode nos dar? Pode. Mas a maior e verdadeira segurança, proteção, está em quem? No Senhor Deus. Você vê hoje em dia, tem lugares que tem cerca elétrica, tem lugar que tem câmeras, tem lugar que tem isso, muro alto, tem não sei o quê, e mesmo assim aquele lugar não está protegido, não está seguro. É assim ou não é? É. E aí, irmãos, finalizando o testemunho dele, ele mesmo compreendeu, viu a ação de Deus. Olha, o Senhor me mudou completamente. Ele dizia, irmãos, e ele não se cansa de dizer, que em outro tempo aquele instrumento de trabalho era um Deus para ele, era uma proteção mas na hora do dia a dia, cadê a verdade? Não tinha. Mas quando se converteu, quando então entendeu a palavra, o Espírito Santo que convenceu ele depositou a confiança no Senhor, a vida dele mudou completamente. É o que o Salmo está dizendo aqui. Deus é o refúgio, Ele é a proteção, Ele é a nossa segurança. Deus, Ele traz, irmãos, o consolo, Ele traz a paz, Ele traz a força que nós precisamos quando nós confiamos em Deus. Amém, igreja? Diga comigo assim: eu preciso ter Deus todos os dias na minha vida como meu protetor. Ele é, irmãos, a nossa proteção, Ele é a nossa segurança. Amém, igreja? Glória a Deus. Vamos para um exemplo que eu quero mencionar aqui. Êxodo, capítulo de número 13, o versículo é o 17 e 18. Nesses dois versículos aqui, seguindo o raciocínio da proteção, do cuidado de Deus, eu pude entender aqui, irmãos, com a ajuda do Espírito Santo, que me trouxe o conhecimento. Já há alguns dias eu tenho falado, quem tem vindo na reunião de segunda-feira, há 2 semanas atrás, inclusive até na quarta-feira também, na última que eu realizei o culto aqui, eu falava sobre não pule etapas. Você que veio, você vai lembrar. Sobre o tempo, lembra? Sobre respeitar, irmãos, o processo, não pular etapa, não querer as coisas fora do tempo. Eu até citei aquele ditado popular, que as pessoas dizem sobre quando então a pessoa ela está ali ansiosa, querendo resolver as coisas. Aí a gente ouve bastante, a pressa é inimiga da perfeição, ou algo no sentido. Em outros, você vai ver que, irmãos, não vai para frente. Tudo tem o seu tempo certo, tudo tem a sua estação, tudo tem ali a ação de Deus. E eu costumo dizer que o tempo, ele é, irmãos, o processo que Deus coloca para nós no nosso dia a dia. Estava dizendo à tarde, se você puder guardar isso, guarda no coração, se puder marca aí. Diga comigo assim: muitas coisas acontecem dentro de um processo estabelecido por Deus. Amém? Olha só, muitas coisas acontecem, irmãos, no tempo de Deus, na hora certa. Eclesiastes diz: há tempo para nascer, para crescer, para morrer. Há tempo, irmãos, para todas as coisas. Então, sobre isso, a gente vê que, olha só, o processo é um tempo que precisa ser respeitado. E com isso eu quero dizer para vocês aqui: cuidado com os atalhos que o mundo te proporciona. Cuidado com as coisas fáceis. Você já viu alguém dizer, ou você mesmo já disse, o que vem fácil, vai fácil. Vamos dizer assim, irmãos, o que começa errado, termina errado. Por quê? Porque muitas vezes o que está acontecendo, as pessoas elas não estão respeitando as etapas, elas não estão aguardando o processo. Na hora do processo que Deus está ali trabalhando, ajustando, alinhando, tem gente que joga tudo para o alto, desiste, porque não tem resistência para, irmãos, perseverar. E aqui esse texto, claramente, eu vou pegar aqui uma parte que me chamou muita atenção, aonde o próprio Deus,
que estava tirando aquele povo das mãos de Faraó. Eles estão sendo libertos, e a Bíblia está dizendo aqui, irmãos, que havia um caminho estreito, curto, havia, vamos dizer assim, uma etapa que facilitaria eles saírem da condição que eles estavam de escravos, lá do Egito. Você que conhece a passagem, você vai lembrar, o que Deus fez? Fez eles darem mais volta, andar mais. O processo foi demorado, irmãos, foi adiado. Algo que era para fazer em pouco tempo, com o propósito de Deus, Ele fez com que aquilo demorasse mais. E aí é onde eu entro, dizendo aqui, respeite o processo, não pule etapas e cuidado com os atalhos da vida. Os atalhos que muitas vezes podem parecer proveitosos, podem, irmãos, fazer com que a gente fale, agora vai dar certo, né? Era tudo que eu queria, tudo fácil. Lembre-se disso, o que vem fácil, vai fácil também. É melhor, irmãos, gastar um pouco mais de tempo, né? Sabendo que está no tempo certo, está na hora certa, para que depois, olha, mas como que pode, né? Aquilo aconteceu. Aconteceu porque você não respeitou o processo, você não aguardou as etapas e sempre quis aí atalhos na vida, né? Então vamos ler aqui, depois eu vou pedir para colocar a NVT, para a gente fazer essa leitura também na tela. Diz assim: e aconteceu que quando Faraó deixou ir o povo, Deus não os levou pelo caminho da terra dos filisteus, que estava mais perto. Veja, igreja, que havia um caminho perto, mais perto. Havia um atalho, havia um caminho mais curto. Deus não levou eles por esse caminho. Olha só, continua aí. Porque Deus disse, para que, porventura, o povo não se arrependa. Vendo o que, igreja? A guerra. Guarda isso, ó. Vendo a guerra. Guerra é luta, batalha, confronto. Então se tornem ao Egito. 18. Mas Deus fez rodar o povo pelo caminho do deserto, pelo mar vermelho, e subiram os filhos de Israel da terra do Egito armados. Amém. Coloca aí, por favor, a NVT, só o versículo 17. Olha na tela mais perto aí. Vamos pegar aqui a versão que diz aqui, ó. Quando, por fim, o faraó deixou o povo sair, Deus não conduziu pela estrada principal que corta o território dos filisteus. Agora, igreja, leia em voz alta comigo. Embora fosse o caminho mais curto. Vamos repetir isso? Embora fosse o caminho mais curto. Mais fácil, mais rápido, né? Expressando aqui, irmãos, o caminho que então fazia o processo acelerar, fazia ali as coisas acontecer rápido. Eu estava dizendo hoje para a igreja à tarde, não sei se você já passou por isso, se perguntando, por que as coisas para mim demoram a acontecer? Porque para mim, tudo é mais prolongado, mais difícil. Não sei se você já se deparou fazendo essa pergunta. Quantas pessoas que ficam se perguntando, né? Mas por que a restauração do meu casamento tá demorando? Por que a libertação desse filho, né, não vem logo? Por que essa cura não acontece? Por que essa vitória não chega? Por que está demorando a realização do meu sonho? Por que vem logo essa conquista? Muita gente, irmãos, se prende a essas perguntas. Muitas pessoas, elas ficam com essas perguntas. Por que algumas coisas demoram mais? A gente sabe, irmãos, que de fato algumas coisas podem acontecer rapidamente. Sim ou não? Pode. Tem coisa que você nem está esperando, acontece. Tem coisa que você fala assim, ó, vou fazer, e de repente já está feito. Mas a maioria das coisas, o que acontece, igreja? Lembra da frase que eu pedi para você repetir comigo? Muitas coisas acontecem dentro de um processo estabelecido por Deus. Aonde o Senhor está trabalhando, aonde Ele está, irmãos, moldando a sua fé, aonde Ele está trabalhando, vendo a sua paciência, a sua perseverança, alguma coisa Deus está te mostrando nesse caminho mais longo, nesse processo, irmãos, que parece que não tem fim. Eu me lembro, lendo aqui Daniel, eu vejo que Daniel enfrentou uma guerra prolongada. Sabe o que isso significa, irmãos? É aquela luta que parece que não acaba. Entra dia, sai dia, entra mês, sai mês, entra ano, sai ano, mas essa luta não acaba, não termina. A luta era prolongada que Daniel enfrentava. Mas uma hora essa luta acabou. Uma hora, irmãos, vamos dizer assim, o processo que Daniel soube passar, enfrentar, passou. Trazendo para nós a mesma coisa. Certas situações na vida, irmãos, que acontecem com a gente não entende agora. Mas amanhã nós vamos entender. Jesus foi bem claro quando disse isso. O que eu faço hoje você não sabe. O que eu estou tratando com você agora, você não sabe.
Mas amanhã, depois, você vai olhar para trás, mesmo muitas vezes não concordando, não entendendo, você vai olhar para trás e você vai ver a mão de Deus, o agir de Deus, o operar de Deus naquilo que foi tão difícil para você naquela situação. Amém? Segunda-feira agora eu falava, irmãos, a gente está falando de Davi na segunda-feira, sobre o aumento e o crescimento que Deus está dando. E um dos pontos abordados foi paciência. E aí, como eu acabei de expressar paciência aqui, me lembrei da história de Davi. Davi teve que ter paciência para receber da parte de Deus o aumento e o crescimento na sua vida. Será, irmãos, como está o nível de paciência, né, na sua vida? Será que você tem tido paciência com o seu cônjuge, com os seus filhos, com as pessoas que trabalham com você? Será que você está tendo paciência com as pessoas da igreja, do trabalho, do dia a dia? Paciência com o vizinho? Pastor, está faltando paciência. Eu quero dizer para você que a paciência foi fundamental, irmãos, na vida do Davi naquela ocasião, fazendo com que então o próprio Deus ajudasse ele. Veja, ele teve paciência em aguardar. Eu até dizia na segunda-feira, o Davi, irmãos, poderia ter matado Saul por várias oportunidades. Ele certa vez corta ali um pedaço da veste de Saul, logo ele lembra, eu não posso, é ungido de Deus, eu tenho que ter paciência, não posso matar ele, não posso dar fim, porque, irmãos, se ele fizesse isso, o Davi estaria acelerando o processo. Você sabe que ele já tinha sido ungido, mas ainda não tinha o poder, o trono. E o Davi teve que ter paciência em aguardar, irmãos, o tempo certo, o processo que Deus estava moldando ele para que ele então viesse assumir o reinado. Amém? Então, olhando aqui para o lado da paciência, irmãos, reveja como você está, né, diante do nível de paciência. Pastor, estou sem paciência. Não esqueça que a paciência é fruto do Espírito Santo. É o fruto, Senhor, eu quero esse fruto, eu tenho que ter esse fruto tem que estar na minha vida. O fruto da paciência. Voltando aqui para a história de Êxodo, capítulo 13, o verso 17, olha só, igreja, vamos lá, leia mais uma vez aí na tela, e só a parte final aí, ó. Embora fosse o caminho mais curto. Não tem gente que fica, irmãos, indagando, às vezes até murmurando, reclamando, dizendo assim, poxa vida, podia ser mais rápido essa luta, né? Poxa vida, eu poderia resolver isso logo, mas fica demorando, não se resolve, as coisas não acontecem. Tem gente que fica assim, olha, eu podia já logo alcançar essa promessa, né, de Deus na minha vida de maneira mais breve. Tem gente que fica assim, irmãos. Mas veja que foi o próprio Deus. Você acha que Deus não sabia daquele caminho mais curto? Sabia. Mas o detalhe é, irmãos, que Deus estava vendo que aquele povo não estava preparado para a guerra que estava acontecendo lá na frente. Aí entra a mensagem que estamos falando do Salmo 46, a proteção de Deus. Deus está protegendo, irmãos, o seu povo de uma guerra que, vamos dizer, momentaneamente eles não estavam preparados. Olha o cuidado de Deus de fazer eles andarem mais, de fazer, irmãos, demorar mais, porque se eles tivessem ido pelo caminho curto, lá na frente estava a guerra acontecendo. E Deus vendo, irmãos, da capacidade do homem, Deus vendo, irmãos, da estrutura do homem, Deus vendo que aquele povo não estava preparado para o momento, o que Deus faz? Protege, porque Deus é o refúgio, Deus é, irmãos, a nossa proteção. Então, vamos encaixar aqui, irmãos, a mensagem. Tem coisa que está demorando na sua vida, porque você não está pronto ainda, mas você está olhando distorcido, mas na visão de Deus, Deus está te protegendo de coisas piores, Deus está te guardando, está guardando a sua família. Porque se você ou eu for pelo caminho curto, fácil, rápido, pode ser que ali, irmãos, algo pode estar acontecendo que a gente não está pronto para enfrentar aquilo, mas Deus está fazendo a gente ir por outro caminho, mostrando outra direção ali para cuidar da gente, para proteger a gente. Veja aí, igreja, ainda no finalzinho, no versículo 17, porque olha o cuidado de Deus protegendo o povo. Porque imagina aquele povo com o coração ali derretido, ou esmurecido, o coração, mas por que isso? Por que a gente não conseguiu e tal? Aí, ó, o Deus temeu que eles poderiam se arrepender e voltar para onde? Para o Egito. E antes, olha só, Deus viu uma guerra que estava acontecendo. Deus viu uma luta que estava sendo travada. Irmãos, vamos olhar com os bons olhos. Existem lutas que Deus, nos proteger, para nos proteger, Ele está nos livrando de certas situações. Só que a gente fica reclamando, murmurando, não, já era para ter acontecido, já era para essa vitória ter chegado, já era para esse milagre ter acontecido. Mas, irmão, peraí, calma aí, alguma coisa Deus está fazendo. E pode ser que, irmãos, na visão de hoje, pode ser que Ele está te protegendo de coisas piores, mas você não tem olhado com esses olhos, de que Deus é Deus da proteção. Ele é, irmãos, o Senhor que nos traz segurança. Ele é o Senhor que nos protege, Ele é o Senhor que nos guarda. Ele cumprindo a palavra do Salmo 46, Ele é refúgio.
Aquele povo não estava, vamos dizer, preparado para o momento, mas ó Deus fazendo valer o seu nome, né? O Deus que protege, o Deus que guarda, o Deus que traz a segurança. Então, quando uma coisa tardar na sua vida, ao invés de reclamar, agradeça a Deus. Senhor, eu queria que viesse acontecer o quanto antes, mas não aconteceu. Senhor, obrigado, porque alguma coisa o Senhor está fazendo aí para fazer as coisas acontecer como o Senhor quer que aconteça. Então, muitas coisas estão aí, irmãos, acontecendo, e a gente ainda entendeu, mas é a proteção de Deus. Traga essa mensagem para o seu ano, sua vida, esse ano aí. Quantas coisas que já era para ter acontecido esse ano? Quantas coisas, irmãos, que não aconteceu, atrasou. Coisas que vamos dizer assim, era lógica, era só aguardar a questão de pouco tempo, ia se concretizar, iria ali, se realizar, mas até agora não. Começa a olhar com os bons olhos, os olhos de quem? Deus é a proteção. Ele não deixou as coisas se perder, Ele não deixou, irmãos, as coisas fugir do seu controle, porque Deus, Ele tem um cuidado para conosco. Olha a preocupação de Deus em proteger eles. Primeiro, eu vejo aqui seguindo, está tendo uma guerra, uma luta. Vamos dizer, Deus falando para eles ali, vocês não estão prontos para essa luta, então eu estou protegendo vocês, estou livrando vocês, estou guardando vocês, eu estou, vamos dizer assim, olha, poupando vocês dessa guerra que está acontecendo. E aí, irmãos, levando eles, era o povo, para um caminho mais longo. Então, quando você estiver passando por um caminho mais longo, olhe para Deus e fala com Deus, Senhor, obrigado, porque algo bom da parte do Senhor vai me acontecer. Vai acontecer para minha casa, para minha família. Amém, igreja? Deus livrou aquele povo daquela situação, daquela guerra, daquela situação que eles não estavam prontos para enfrentar naquele momento. Então essa é a primeira parte aqui, de que eu posso aqui deixar claramente ao Espírito Santo que vai convencer você. Respeite o que, igreja? Respeite o processo. Veja que existia um caminho curto, mas processo, o tempo pertence a Deus. Então eu vou respeitar, eu vou ficar paciente, eu vou ficar calmo, eu vou ficar na fé, eu vou ficar na palavra. Não vou pular etapas, não vou querer fazer as coisas acontecer fora do tempo de acontecer. Amém, igreja? Lembra dos atalhos que eu falei para você? Ó a atalho aqui, ó, o caminho curto. Então só para a gente interagir, diga para a pessoa que está ao seu lado aí, diga assim, cuidado, abra os olhos com os atalhos. Os atalhos pode parecer coisa boa, mas para eles, irmãos, eu fico olhando no geral, poderia ser a morte deles. Poderia ser o retrocesso, voltar para o Egito, voltar a ser escravo, ser governado, dominado por Faraó. Olha o que um atalho pode trazer na vida da pessoa: morte, retrocesso, retroceder, prisão. Olha tanta coisa ruim. Então cuidado com os atalhos. E os atalhos sempre vão aparecer, irmãos. Jesus, quando fala do caminho, ele falou, haverá o caminho estreito e o caminho largo. O atalho aí representa o caminho largo, tudo é fácil, tudo eu posso, desse jeito vai dar certo, olha, eu vou de qualquer maneira. Cuidado, é um atalho que você tem que tomar muito cuidado para você não ser surpreendido. Glória a Deus. Eu peguei outra referência aqui, outra passagem, para mostrar para você algo importante também. Gênesis capítulo 8. Gênesis 8, o verso é o 20. Gênesis 8, 20. O verso 20 ao 22. Edificou Noé um altar ao Senhor, e tomou todo animal limpo, e de toda a ave limpa, e ofereceu holocausto sobre o altar. E o Senhor cheirou o suave cheiro e disse, o Senhor em seu coração, não tornarei mais a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque a imaginação do coração do homem é má desde a sua meninice, nem tornarei mais a ferir todo o vivente como fiz. Enquanto a terra durar, não, só até o 20, vamos ler aqui, coloca o 22, enquanto a terra durar, aí está fazendo uma promessa aqui, enquanto a terra durar, sementeirá e cega, o frio, o calor, e verão o inverno, e o dia e noite não cessarão. Amém. Olha só, vamos pegar aqui, eu já peguei o final para só resumir aqui o início da história. Você sabe que Deus acabou o mundo com o dilúvio, mas a Noé foi dado uma palavra, livramento, proteção, o Senhor guardou ali, e ele saindo então, a gente vai ver algo muito importante aqui. Eu só vou pegar aqui o detalhe, irmãos. Olha o Deus que protege. Deus protegeu Noé e a sua família do dilúvio. Deus pode também proteger
você e a sua família das tempestades, dos ventos fortes, daquela situação difícil. Irmãos, o Senhor pode ser o seu protetor também, aquele que vai te guardar daquele vento forte, aquela tempestade, aquele dilúvio, claro que de forma espiritual, que tem se levantado contra a sua vida. Outro detalhe, irmãos, às vezes a gente fica sempre buscando o Deus que abre portas. Nesse texto, nessa história, eu vejo o Deus que fechou a porta da arca para salvar Noé e a sua família. Entenda, existem portas que Deus fecha na sua vida, irmãos, é para te proteger, é para te guardar. Imagina se aquela porta tivesse aberta, irmãos. O dilúvio ia vir, ia matar Noé e toda a família. É ou não é verdade, irmãos? Então diga comigo, existem portas que o próprio Deus fecha para proteger, para guardar, para, irmãos, te livrar do pior. E quantas pessoas que só olham para o lado ruim, olha, essa porta se fechou, esse negócio não deu certo, né? Isso não foi para frente. Ei, irmãos, Deus está te dando um livramento, uma proteção. Olha para esse lado. Amém, igreja? O nosso Deus também é um Deus que fecha portas, porque quando Ele fecha uma porta aqui, Ele abre outra ali. Esse é o nosso Deus. Ele não te desamparou, Ele não deixou você na mão. Então quando uma porta se fechar, reveja os conceitos, vai aos pés do Senhor e vai, irmão, sempre com o coração grato, agradecer. Amém? É onde eu quero entrar aqui agora, nesse verso aqui, que a Bíblia está nos mostrando, o verso 20, Gênesis 8, 20. E edificou Noé um altar ao Senhor. Quando foi isso, igreja? Depois do dilúvio. Noé levantou um altar para Deus. Para quê? Para oferecer sacrifício, uma oferta de agradecimento. Eu estava dizendo no culto da tarde de manhã, irmãos, às vezes o nosso erro é só levantar altar, oração que a gente está fazendo aqui no domingo, a semana toda, levantar o altar. Eu vou levantar o altar para pedir, aí eu vou pedir tudo isso aqui, ó. Eu vou pedir cura, vou pedir restauração, vou pedir portas abertas, vou pedir renúncia, vou pedir o perdão, salvação, Espírito Santo, libertação, conquista, proteção, tudo isso é válido. Mas, irmãos, levante altar também para agradecer. Aqui, irmãos, a gente vê, vamos pegar aqui, não é só pedir não. Tem gente que vai a Deus, vai aos pés do Senhor só para pedir, rogar. Senhor, faz esse milagre. Senhor, ajusta o meu casamento. Senhor, abre essa porta. Senhor, realiza esse sonho. Senhor, me dá essa vitória. Tem gente que só vai, irmãos, levantar o altar para pedir. Não, igreja, nós estamos aprendendo com Noé. Após o dilúvio, ele está levantando o altar para sacrificar, para oferecer, irmãos, a sua oferta de adoração a Deus e gratidão ao Senhor. Então, podemos pedir? Pode. Aquele que pede, recebe. Pede, mas também agradeça. Você já viu que a gente às vezes mais pede do que agradece? A gente, irmãos, mais pede do que agradece. Quando eu olhei para esse texto aqui hoje, no meu coração veio aqui o agradecimento, que Noé está levantando um altar para Deus, edificou, levantou um altar ao Senhor, e aí ele pega ali os animais limpos para oferecer a sua oferta de gratidão. E você acha que Deus não recebeu? Olha o próximo versículo aí, o 21. Vamos ler em voz alta, igreja. E o Senhor cheirou o suave cheiro, e disse o Senhor em seu coração. Para por aí. Entre linhas está escrito, irmãos, que o Senhor recebeu aquela oferta de gratidão. Após uma tempestade na sua vida, irmão, agradeça a Deus. Após o dilúvio, agradeça a Deus. E aí o Senhor ali recebe, aceita aquele sacrifício de agradecimento. E agora, igreja, olha no versículo 21 ainda. Não tornarei mais a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque a imaginação do homem, do coração do homem, é má desde a sua meninice. Nem tornarei mais a ferir todo vivente como fiz. O que tinha acontecido? Deus tinha acabado a humanidade ali com o dilúvio. Deus está dando uma promessa para ele. Eu não vou mais acabar o mundo com o dilúvio. Aqui eu vejo, igreja, Deus dando a ele uma promessa, uma palavra. Aí eu vejo também que é consequência. Coração grato, Deus me dá uma palavra, Deus me dá uma promessa. O Noé oferece ali a gratidão, levanta o altar de adoração e gratidão a Deus. Deus recebe aquele sacrifício e agora libera o quê? Uma promessa. Deus está prometendo para ele. Deus está falando com ele, olha, eu não vou fazer mais desse jeito, é uma promessa. Prometeu, e até hoje aí, você vê, tem se cumprido e vai se cumprir. Então, quando você tem um coração grato, irmãos, Deus sempre vai estar liberando uma palavra, uma promessa para a sua vida. E essa promessa vai fazer toda a diferença no seu dia a dia. Amém? Diga graças a Deus. Mais uma vez, diga comigo, meu Deus é o meu refúgio, é a minha proteção. Amém. Fique em pé, vamos orar. Deus abençoe você da internet, Facebook, YouTube. Compartilhe essa mensagem, certamente vai alcançar o coração de outras pessoas.